Dando continuidade, então, à aula de lesões ulceradas, nós vamos trabalhar nesse segundo momento a classificação das lesões ulceradas, baseado, então, na anamnese e no exame físico extra e intrabucal, nas informações que foram colhidas, e vamos trabalhar com vocês de uma forma mais detalhada as lesões de curso agudo. Muito bem. Baseado, então, nas informações coletadas na anamnese e no exame físico extra e intrabucal, as lesões ulceradas podem ser subdivididas em dois grandes grupos. Grupo 1, lesões ulceradas cujo início foi agudo e elas têm curta duração. E grupo 2, lesões ulceradas que exibem um curso crônico ou recidivante. As lesões ulceradas com início agudo de curta duração podem ser desencadeadas por inúmeros fatores etiológicos. Entretanto, algumas informações importantes nós vamos coletar na anamnese e no exame físico que vão nos auxiliar a concluir o diagnóstico. Então, dentro desse grupo de lesões com início agudo e curta duração, nós encontramos as lesões de origem traumática ou causada por medicações, que seriam a úlcera traumática, a mucosite e o eritema multiforme. O que essas lesões têm em comum? Como o próprio nome do grupo já diz, são lesões de início agudo, ou seja, eu tenho um fator etiológico, seja o trauma, seja uma quimio ou uma radioterapia, ou um medicamento, que fazem com que a lesão surja na cavidade bucal de uma forma rápida. E geralmente essas lesões vão durar poucos dias. Outra lesão que faz parte desse quadro de lesão de manifestação rápida e de início agudo é a manifestação primária da sífilis, cuja a manifestação é de curta duração. Além disso, a manifestação primária do herpes e da varicela também se caracterizam por ulcerações de início agudo e de curta duração. Agora, nesse módulo, nós daremos então continuidade, entrando com um pouco mais de detalhe em cada uma dessas lesões. Nesse slide, nós podemos observar 4 exemplos de ulcerações com início agudo e de curta duração. Apesar de todas elas estarem agrupadas por serem de início agudo e ter uma duração curta, cada uma delas vai ter suas características peculiares. Então, na primeira imagem clínica que nós observamos, na porção superior do lado esquerdo, nós podemos observar uma lesão ulcerada única em dorso de língua e não tinha nenhuma outra manifestação clínica aparente. Na lesão do meio, nós sabíamos que o paciente tinha essas lesões ulceradas, pois ele estava fazendo uso de quimioterapia altamente potente em altas doses. E do lado direito, a terceira imagem superior, o paciente relatou história de trauma. Então, nesse caso, nós estamos vendo 3 manifestações diferentes em boca através de ulceração. Só que o primeiro é uma sífilis, o segundo mucosite e o terceiro é uma úlcera traumática. Então não basta nós dizermos o meu paciente tem uma lesão ulcerada, porque úlcera pode ser desde uma úlcera traumática a um câncer, passando por doenças autoimunes, quadros infecciosos virais e quadros infecciosos bacterianos. Nós precisamos ir mais a fundo e realmente obter outras informações e muitas vezes realizar exames complementares. Nessa outra imagem inferior, nós observamos a presença de úlceras rasas na língua dessa criança, compatível com o quadro de infecção por vírus do herpes. Então, iniciando pelas lesões ulceradas de curta duração e de início abrupto, início rápido, nós temos como principal exemplo ou lesão mais prevalente a úlcera traumática. O que vem a ser uma úlcera traumática? É um quadro de ulceração onde estabelece-se uma relação de causa e efeito com um trauma agudo. Então, geralmente, traumas agudos que afligem, que atingem a mucosa bucal, acabam por remover fragmentos da porção externa dessa mucosa bucal, expondo o tecido conjuntivo. Então, a úlcera traumática é uma lesão frequente, pode acontecer em qualquer sítio da boca, mas tem que ter a história de trauma no local e um trauma agudo. Nesses 3 slides, nessas 3 imagens clínicas, o que nós podemos observar? A ulceração, ou seja, a exposição do tecido conjuntivo, então áreas ulceradas, aonde nós temos uma relação com o trauma.
Na segunda imagem clínica, nós podemos observar inclusive o contato da lesão direto com a superfície dentária. Então, observando-se ulceração e a relação de causa e efeito, nós temos que pensar em úlcera traumática. Então, as úlceras traumáticas geralmente são lesões únicas no local onde houve o trauma, a não ser que o trauma seja generalizado, lesões extremamente dolorosas, porque a gente tem a exposição do tecido conjuntivo e uma reação inflamatória perilesional, que dá o aspecto avermelhado em volta dessa lesão, e que normalmente, uma vez retirado o trauma, elas tendem a caminhar para o reparo. Então, normalmente, nas características clínicas, é uma lesão ulcerada, normalmente única, com halo eritematoso em volta e um centro. O centro da lesão é uma pseudomembrana branco-amarelada, que é a área de necrose, e junto à malha de fibrina que se desenvolve nessa superfície. Aqui nós podemos observar dois quadros distintos de ulceração traumática. Na imagem superior, nós observamos uma grande área ulcerada em bordo de língua do lado direito. Isso está associado realmente com um trauma agudo e intenso nessa região. E nós podemos, inclusive, verificar a presença, a marca dos dentes na lesão. Já a outra imagem é uma outra úlcera traumática, também é uma lesão sintomática, entretanto mais limitada, porque o dano tecidual também foi mais limitado. Aqui nós podemos observar mais uma lesão, que se caracteriza como uma úlcera traumática, e a presença do trauma que foi feito por um mordiscamento muito agudo na região. O diagnóstico da úlcera traumática, então, é baseado no exame clínico e na história do paciente, ou seja, é necessário que se tenha a relação de causa e efeito, ou seja, a presença de um trauma no local associado à ulceração. O tratamento ele pode ser muito variado. Primeira coisa é remover o trauma. Enquanto houver trauma, a ulceração não vai reparar. Pode-se não fazer nada, ou seja, deixar o curso natural do processo de reparo acontecer, ou eventualmente em algumas situações, principalmente de lesões extensas e sintomáticas, nós podemos lançar mão de algum tratamento que vise acelerar o reparo. Nesse sentido, a diminuição do processo inflamatório através da utilização de corticoides tópicos ou outros anti-inflamatórios, como fitoterápicos, pode ser feita. De qualquer forma, o tratamento, não existe um tratamento padrão para a úlcera traumática e uma vez removida a causa, naturalmente essas lesões entram em processo de remissão. É claro que lesões extensas vão demorar mais dias, mais tempo para que o processo de reparo aconteça. Então, grandes lesões ulceradas, após uma semana, usualmente nós ainda visualizamos a presença de ulceração em boca, porém, nós podemos verificar que houve um fechamento gradual dessa lesão. Já lesões menores, mais circunscritas, mais bem delimitadas, usualmente com a remoção do trauma, em poucos dias, em torno de 3 a 5 dias, o reparo já pode ser observado. Uma outra lesão que nós podemos classificar como ulceração aguda de curta duração seriam as mucosites. O que vem a ser a mucosite? É uma inflamação que nós observamos na mucosa bucal e em todo o trato gastrointestinal, associado a pacientes que estão fazendo uso de quimioterápicos ou de radioterapia na região de cabeça e pescoço. Então, altas doses ou quimioterápicos potentes em altas doses e radioterapia também em altas doses pode levar a uma reação inflamatória da mucosa que varia desde áreas avermelhadas até quadros de ulceração. Então, nesse slide, nós podemos observar 3 manifestações clínicas de extensas ulcerações em pacientes que faziam tratamento quimioterápico para transplante de medula óssea. Então, a incidência da mucosite varia de 12% a 100%, dependendo do protocolo que vai ser utilizado. O grau de severidade da mucosite bucal varia de 0 a 4, onde 0 é a ausência de alterações e 4 é a presença de ulceração, onde o paciente não consegue nem ingerir líquidos e nem se alimentar
via cavidade bucal. Então, esse grau de severidade descrito pela OMS, ele vai estar atrelado não só ao fato de ter úlcera na boca, mas como essas úlceras estão impactando na vida do paciente. Então, grau 0, o paciente não tem nenhuma resposta inflamatória. Grau 1, o paciente apresenta áreas avermelhadas e às vezes esbranquiçadas na mucosa bucal, com pouca sintomatologia dolorosa. Grau 2, eritema e ulceração associado, então, a uma queixa um pouco maior do paciente dolorosa. O grau 3, o paciente normalmente tem ulcerações mais extensas e não consegue ingerir sólidos, mas ele ainda consegue beber. Entretanto, o grau 4, nós temos ulcerações onde o paciente terá que fazer outro tipo de nutrição que não por via oral. Essa mucosite, então, o diagnóstico dela está baseado na avaliação clínica dos pacientes, vendo a presença dessas ulcerações e a associação com o fato desses pacientes estarem fazendo radioterapia em cabeça e pescoço ou quimioterapia. Em termos de estabelecimento diagnóstico, então, nós não temos grandes dificuldades. Entretanto, o tratamento, o manejo do paciente que tem mucosite já pode variar um pouco e nem sempre nós conseguimos ter um resultado bastante satisfatório. O ideal é que se faça a prevenção, ou seja, que a gente faça a utilização de recursos no momento em que a radioterapia começa ou no momento em que a quimioterapia está sendo iniciada. Então, os guidelines que estão disponíveis hoje na literatura mostram que a palifermina, que é um fator de crescimento, na verdade ele está mais disponível nos Estados Unidos, é de difícil obtenção no Brasil, ele acaba prevenindo mucosite. Então, para os nossos pacientes no Brasil, a palifermina não é uma realidade. Entretanto, uma outra realidade que nós podemos ter e que é bastante econômica e que tem bons resultados clínicos é a utilização da crioterapia. O paciente chupa gelo durante a quimioterapia, durante a infusão do quimioterápico, e tem sido associado com menor grau de mucosite. Outra terapia que pode ser utilizada de forma preventiva da mucosite é a laser terapia, e hoje em dia nós já temos então a laser terapia que varia de 1 a 6 joules por ponto, como uma boa terapia, uma terapia aceita mundialmente para prevenir a mucosite. Uma vez que a mucosite já esteja estabelecida, a gente não conseguiu prevenir, o ideal é que se mantenha o tecido hidratado, limpo, então a utilização de antifúngico é fundamental porque essas áreas ulceradas podem infectar secundariamente, e a própria laser terapia, o Admuc ou algum corticoide tópico pode auxiliar no tratamento, no manejo das ulcerações quando elas já estão presentes. O nosso grupo tem por hábito utilizar antifúngicos e a laser terapia. Então, o tratamento da mucosite, ele pode ser bem amplo. Aqui são listados vários tipos de tratamentos, mas eles são apenas paliativos para tentar cicatrizar as ulcerações mais rapidamente. O que realmente nós buscamos é o tratamento preventivo para que o paciente não desenvolva ou desenvolva um menor número de lesões possíveis na boca através do tratamento preventivo com a laser terapia. Outra lesão de curso agudo e de rápida duração é o eritema multiforme. Na verdade, essa lesão ela é uma reação inflamatória relacionada com o quadro de hipersensibilidade que os pacientes têm a determinados medicamentos. Também infecções virais têm sido apontadas como deflagradoras de quadros de eritema multiforme. Então, o que vem a ser o eritema multiforme? É uma reação de hipersensibilidade que o paciente apresenta quando exposto a determinados fármacos, e geralmente são pacientes jovens, abaixo dos 40 anos de idade, e tem um início bastante agudo. O eritema multiforme em pele se caracteriza por pápulas violáceas, com um centro que pode ser bolhoso ou eventualmente apenas mais eritematoso, e em volta desse centro pode-se observar anéis concêntricos também eritematosos que dão um aspecto de lesão em alvo ou em íris. Essas lesões podem descamar e podem acontecer simetricamente nos membros e na face.
Então, aqui nós temos 3 imagens clínicas das mãos de pacientes com eritema multiforme. E essas lesões, elas têm esse aspecto de centro bolhoso, com essa área avermelhada concêntrica em volta e com um curso agudo e rápido. Ou seja, o paciente ontem ingeriu um determinado medicamento e questão de 12 a 24 horas depois ele desenvolve todas as lesões em pele e em mucosa. Em boca, observa-se a presença de vesículas e bolhas que rapidamente ulceram, então é muito difícil observar a vesícula e a bolha. Geralmente, quando nós examinamos os pacientes, nós já estamos diante de lesões ulceradas. Essas úlceras tendem a ser úlceras com esse aspecto hemorrágico em qualquer região da boca, mas são lesões ulceradas extremamente sintomáticas, ou seja, o paciente tem bastante sintomatologia dolorosa, normalmente acompanhado de dificuldade para se alimentar e de cialorreia. Nessa primeira imagem clínica, na porção superior, nós observamos algumas áreas ulceradas em palato e, inclusive, na região de gengiva, uma extensa área ulcerada aqui na região palatina, próximo ao canino e ao premolar superior do lado esquerdo. É muito importante a anamnese. Observando essas lesões ulceradas, nós temos que questionar se nas últimas horas o paciente fez uso de algum medicamento, porque realmente o quadro de eritema multiforme só pode ser fechado se houver exposição a algum medicamento prévio. Nessa outra imagem clínica inferior, a gente pode observar essas múltiplas ulcerações que se caracterizam por um quadro mais hemorrágico e por estarem em contato com o ar, essas úlceras elas ressecam formando crostas de aspecto hemorrágico. Nesse slide também podemos observar mais uma vez essas extensas úlceras de aspecto hemorrágico e crostas hemorrágicas que caracterizam o eritema multiforme. Em alguns pacientes, o eritema multiforme ele vem de uma forma isolada, ou seja, só afetando pele e boca, como é o caso dessa paciente. Então, nós podemos observar essas extensas ulcerações hemorrágicas, crostrosas, na região de lábio e na boca internamente extensas ulcerações. Temos que lembrar que o quadro é agudo e de rápida duração. Entretanto, por serem áreas ulceradas extensas, o paciente tem alto risco de desenvolver infecções secundárias. Portanto, é fundamental manter essa região bem limpa e muitas vezes entrar com algum tratamento antifúngico e antimicrobiano local. Alguns pacientes podem desenvolver uma forma mais severa de eritema multiforme, que é chamada de síndrome de Stevens-Johnson. Seria o eritema multiforme que, além de afetar a boca e a pele, afeta também os olhos e ou genitálias. Então, nesse caso, essa paciente é um paciente jovem que fez uso de um antibiótico e poucas horas depois desenvolveu esse quadro agudo de rápida duração que se caracterizava por múltiplas ulcerações em boca, em pele e na região ocular. O tratamento do eritema multiforme, então, está baseado na eliminação do agente agressor, ou seja, não utilizar mais o agente desencadeante. No caso, o antibiótico, o analgésico, que porventura desencadeou. Muitos medicamentos, se nós formos ler a bula, falam do percentual de casos de pacientes que desenvolveram eritema multiforme. Então, por exemplo, uma das principais complicações da dipirona é ter como reação o eritema multiforme. Então, uma vez eliminado o agente agressor, as úlceras vão estar presentes e o que nós temos que fazer é, em primeiro lugar, manter esse local limpo e diminuir o risco de infecções secundárias. Nos casos mais graves, nós podemos lançar mão de terapia à base de corticoide para que realmente o quadro inflamatório diminua e as lesões possam reparar. Uma doença infecciosa de origem bacteriana que pode se manifestar como uma lesão ulcerada de início agudo e de curta duração é a sífilis, mas apenas a manifestação primária da sífilis tem essa característica de início agudo e de curta duração. A sífilis é uma doença infecciosa de origem bacteriana
sexualmente transmissível, crônica. Entretanto, nós estamos falando aqui de uma das manifestações, a manifestação primária, inicial, que ela ocorre num espaço de tempo curto e vai se manifestar como uma lesão ulcerada de curta duração. Então, a sífilis como doença é uma doença crônica, porém a manifestação primária se dá através de uma lesão ulcerada de curta duração e de início abrupto. Então, sífilis é uma doença infecciosa de origem bacteriana causada pelo treponema pálido. Esse treponema pálido é transmitido geralmente sexualmente e no local onde houve a inoculação vai haver o desenvolvimento de uma lesão única, isolada, geralmente assintomática, que dura aí em torno de 2 a 6 semanas, com uma média aí de 4 semanas. Essa lesão é altamente infectante, ela é cheia de outros treponemas que estão ali proliferando. Então, um paciente que tenha uma lesão ativa de sífilis primária na boca, ele pode contaminar outras pessoas através do beijo. E pacientes que tenham a lesão primária nos órgãos genitais, geralmente contaminam outras pessoas pela prática de sexo, seja ele sexo genital ou sexo oral. Nesse slide, nós podemos observar a primeira imagem representativa do treponema. Na segunda fotografia clínica, nós temos uma lesão ulcerada única, com os bordos elevados e uma reação inflamatória em volta, caracterizando a manifestação primária da sífilis na região peniana de um homem. E nessa terceira figura clínica, uma lesão isolada, única, em lábio. Essa lesão é ulcerada, com uma área inclusive meio crostrosa na superfície, caracterizando a manifestação primária em boca. Portanto, a sífilis é uma doença infecciosa que, na maior parte dos casos, é adquirida através do contágio sexual. Como isso acontece? Indivíduos que tenham lesões ativas, ou seja, lesões com a presença do treponema, sejam essas lesões primárias ou secundárias, ao ter o contato sexual, acabam contaminando seus parceiros, porque as lesões que eles têm são extremamente infectantes. Entretanto, existe um outro grupo de pacientes que têm sífilis que não adquiriram sífilis pelo contato sexual, e sim foi um contato transplacentário. Então, a maior parte dos pacientes que adquire sífilis sem ser pelo contato sexual é a sífilis chamada congênita, onde o indivíduo nasce com a sífilis, tendo em vista a mãe ter sífilis durante a gestação. Outras formas de adquirir sífilis, como transfusão sanguínea ou por objetos contaminados, são extremamente raras. Então, a sífilis que nós vamos tratar nessa aula de lesões ulceradas, geralmente é a sífilis ligada ao contágio sexual. A manifestação primária é a manifestação de início agudo e de curta duração. Então, a lesão primária da sífilis se manifesta como lesão isolada, única, indolor, ulcerada no local onde houve o contágio. E essa lesão é chamada de cancro, cancro genital, cancro bucal. No caso da região da genitália masculina, ela é mais fácil de ser identificada, tendo em vista o fato dessa genitália ser mais exteriorizada. O problema é quando essa lesão ocorre na genitália feminina, onde essa lesão ulcerada, indolor, muitas vezes não é observada pela paciente. Se porventura os pacientes tiverem o contato dos dedos com a lesão ativa, a sífilis pode se desenvolver de forma primária também no dedo. Em boca, a manifestação primária da sífilis ocorre da mesma forma, como uma lesão isolada, indolor e firme, geralmente com uma borda elevada, simulando como se fosse um rolete de algodão em volta dessa margem, a coloração avermelhada e essa lesão ulcerada
quando se manifesta no lábio, como nos 2 casos apresentados aqui, tende a ressecar e formar uma crosta. Entretanto, quando ela é dentro da boca, a úlcera fica presente de uma forma com uma pseudomembrana esbranquiçada na superfície. Pode acometer qualquer sítio da boca, mas os mais frequentes são língua, amígdalas e úvula. Aqui nós podemos observar então a presença dessa ulceração com uma pseudomembrana um pouco mais amarelada, um halo eritematoso em volta e as bordas levemente elevadas, caracterizando a manifestação primária da sífilis em boca. Como se estabelece o diagnóstico definitivo da sífilis? Muito bem. O principal exame que deve ser realizado para se estabelecer o diagnóstico de sífilis é um exame laboratorial para pesquisar a presença do treponema. Esse pode ser o VDRL, que é disponível na rede pública, ou o FTA-ABS, que na verdade ele é mais específico, porque ele vai fazer um anticorpo anti esse treponema, tá? Mas aqui nós podemos observar que na sífilis primária, tanto o VDRL como o FTA-ABS não são 100% efetivos. E, eventualmente, nós podemos ter alguns resultados falso negativos. É muito importante questionar esse paciente sobre o seu hábito sexual, o seu ritmo, o seu contato sexual. E essas lesões primárias, quando diagnosticadas, são lesões que acabaram de ocorrer o contato, ou seja, num período aí de 1 mês, pelo menos, houve esse contato. E as pessoas com que esse indivíduo mantém relações sexuais precisam ser avaliadas para ver se elas também não têm a sífilis, ou porque ele esteja passando, ou porque tenham passado para ele. Para finalizar, eu queria fazer algumas considerações a respeito do diagnóstico da sífilis primária. Em primeiro lugar, é muito difícil que a gente faça realmente o diagnóstico da sífilis primária em boca, porque muitos pacientes, como é uma lesão indolor, eles não procuram atendimento. Por que eles não procuram? Porque não dói e porque essa lesão, a partir de 2 semanas, já começa a mostrar um quadro de remissão. E os pacientes olham, veem que a lesão não dói e já está diminuindo e muitas vezes não procuram tratamento. Isso não vale só para as lesões bucais da sífilis primária, mas também para as lesões genitais. Então, de uma maneira geral, essas lesões têm um início agudo, elas têm uma curta duração e, por isso, muitas vezes elas não são diagnosticadas. Mas, em o paciente chegando com um quadro de uma lesão ulcerada única, sem história de trauma, e um paciente numa idade sexual bastante ativa, a sífilis primária tem que ser investigada. Entretanto, nenhuma outra manifestação clínica está relacionada com a sífilis primária, o que dificulta muitas vezes o diagnóstico. Mas nós, como profissionais da área de saúde e que examinamos cavidade bucal constantemente, temos que ter em mente que lesões isoladas, únicas, em boca, assintomáticas e ulceradas, nós temos que lembrar da manifestação da sífilis primária. E o que acontece no momento que essa lesão primária regride? O treponema pálido, ele sai do local onde ele foi inoculado, entra na corrente sanguínea e se dissemina pelo corpo. E aí, o paciente, meses depois, começa a apresentar a manifestação de sífilis secundária, que nós vamos comentar mais para frente nas lesões ulceradas crônicas e recidivantes. Então, a primária seria uma manifestação de ulceração aguda e de curta duração. Entretanto, o paciente que não foi diagnosticado e não foi tratado, ele acaba desenvolvendo a sífilis secundária. Em se diagnosticando a sífilis primária, qual é o tratamento ideal? Antibiótico terapia com benzetacil. Normalmente são 2 benzetacil, uma em cada nádega, durante 3 semanas. Entretanto, esse tratamento pode mudar. Outras lesões que se caracterizam por úlceras de início agudo e de curta duração, mas que têm infecção viral, são o herpes primário e a varicela zoster, no caso, a primeira manifestação da varicela. A família do herpes vírus humano é subdividida em vários subtipos.
onde nós temos o tipo 1 e 2 sendo chamado de herpes simples, o tipo 3 de varicela, 4 é o Epstein-Barr vírus, o 5 citomegalovírus e assim por diante. O tipo 1 está associado com o desenvolvimento do herpes bucal, o tipo 2 com o herpes genital e o tipo 3 com a varicela ou sarampo. Nós vamos comentar agora manifestações primárias, tanto da infecção pelo tipo 1, do herpes simples, como do tipo 3, que é a varicela, que se caracterizam por lesões ulceradas em boca de curta duração. O herpes simples do tipo 1 pode se manifestar em boca na sua forma primária e na sua forma recorrente. A forma primária é a gengiva-estomatite herpética primária aguda e a forma recorrente é o herpes labial recorrente. Aqui nós vamos comentar sobre a forma aguda, porque é nessa forma aguda que nós vamos diagnosticar lesões ulceradas múltiplas, rasas, em pacientes que tiveram contato há pouco tempo com o vírus. Em boca ele vai se manifestar como áreas de eritema e edema gengival, daí veio o nome de gengivo. A boca inteira pode estar acometida por vesículas que se rompem, deixando áreas ulceradas, mas essas áreas são úlceras rasas, que podem se coalescer, formando grandes áreas extensas ulceradas, e são extremamente sintomáticas. Então, normalmente a gente vai observar essa manifestação logo após o contato que a criança teve com o vírus. Então, geralmente os pais, o cuidador, a babá ou na escolinha, alguém tem o herpes labial recorrente e está com as lesões ativas. Quando essa criança entra em contato com saliva contaminada, então pode ser pelo beijo, pode ser pelo canudo, pela pessoa estar provando a comida da criança, assoprando e tendo esta pessoa o herpes ativo, ela vai estar contaminando a criança. Por que eu estou falando em criança e manifestação em criança? É porque geralmente essa gengiva estomatite herpética primária vai acontecer em crianças abaixo dos 5 anos de idade. Geralmente, após os 5 anos de idade, dificilmente a gente vê manifestação primária do herpes, porque o sistema imunológico está melhor desenvolvido. Essas úlceras, como nós observamos nesses slides clínicos, são rasas e, quanto na parte externa da boca, podem formar crostas. Então, a infecção inicial, ela tem um contágio a partir de lesões ativas e da saliva, ou seja, alguém próximo e que tem contato com essa pessoa está com lesão ativa e aí a pessoa é inoculada. Depois da inoculação, em média 6 dias depois, a pessoa que foi contaminada desenvolve a primária. Essa manifestação primária, então, tem esse aspecto que nós acabamos de descrever. Essas lesões são sintomáticas, porém, em poucos dias elas começam a regredir, porém o vírus entra, que penetrou na mucosa bucal, ele vai ter contato no tecido conjuntivo com o nervo sensitivo, não o nervo motor, ele se acopla, ele se liga, as partículas virais se ligam com a bainha do nervo e elas são levadas, elas caminham pela bainha do nervo e ficam alojados no gânglio. Geralmente esse gânglio em boca é o gânglio de Gasser. E alguns indivíduos vão apresentar a recorrência, que seria o retorno desse vírus que está latente no gânglio para a mucosa bucal que foi infectada anteriormente. Então, como ocorre? Aqui nós podemos observar no lado esquerdo as partículas virais que vão penetrar nas células epiteliais no momento da primeira infecção e vão acabar desenvolvendo a infecção pela contaminação do tecido conjuntivo subjacente e a ligação das partículas virais com a bainha do nervo sensitivo que nerva aquele tecido aonde houve a inoculação. Esses vírus vão ser levados até o gânglio sensitivo e lá ficam latentes. Alguns indivíduos infectados desenvolvem a recorrência, e essa recorrência nós vamos ver posteriormente na parte de ulcerações crônicas. Então, essas lesões herpéticas primárias, elas têm a tendência de durar em torno de uma semana, porém pode se estender para mais tempo, em torno de 15 dias. E nós vamos ver um quadro de eritema
e edema gengival, como nós observamos nessa fotografia clínica, associado com múltiplas ulcerações rasas em boca e sintomatologia dolorosa. Usualmente as crianças começam a botar a mão na boca, a ter queixa, não querer se alimentar e muitas vezes as mães acham que são dentes que estão nascendo. Quando elas vão examinar a boca, elas verificam essa área avermelhada e essa presença dessas ulcerações, que o aspecto clínico é característico da infecção primária pelo herpes. Nesses casos, não precisa se realizar nenhum exame complementar, a formulação do diagnóstico vem pelos aspectos clínicos. Um outro quadro de infecção primária pelo herpes do tipo 1, onde a criança apresentava na porção superior do lábio, no lábio superior, nós podemos observar uma vesícula que se rompeu, deixando uma área ulcerada. Depois nós podemos observar tanto na gengiva da maxila como da mandíbula o quadro de eritema e de edema gengival e na língua as múltiplas ulcerações rasas. Um outro quadro, já em adolescente, que não é tão comum, a presença dessas áreas ulceradas e agora já mais crostrosas em lábio, com edema e eritema gengival, que pode então ser indicativo de manifestação primária do herpes. Principalmente porque esse paciente também exibia múltiplas ulcerações na região de mucosa jugal direita e esquerda, assim como também lesões em palato e mucosa labial inferior. Na anamnese, havia informação de contato com indivíduos portadores de herpes labial recorrente nos últimos dias. Aqui outro quadro de manifestação já em paciente um pouco mais velho, que não é muito peculiar, com áreas de ulceração em lábio e edema e eritema gengival, assim como ulceração também gengival. O tratamento do herpes simples do tipo 1 na sua manifestação primária é apenas um tratamento de suporte para controle de sintomatologia e de infecção local. Então, o que normalmente nós fazemos, se o paciente está com febre, está com dor, é dar um analgésico e um antipirético. Manter esse paciente bem hidratado, porque as crianças tendem a deixar de comer, mas elas não podem parar de beber. Crianças desidratam com muita facilidade, então os pais têm que ser orientados a ofertar geralmente os alimentos mais pastosos, líquidos e gelados, que vão melhorar o desconforto e manter a criança hidratada. Também é fundamental manter a região limpa, então muitas vezes com uma gase embebida em soro fisiológico é preciso limpar a superfície dessas lesões ulceradas para que elas não infectem secundariamente. Temos que ter cuidado também para que essas crianças ou para que os portadores da manifestação primária não coloquem a mão dentro da boca, pois pode haver a inoculação do vírus nos dedos. Isso é chamado de panarício herpético. Que uma outra manifestação do panarício herpético, onde a gente vê as múltiplas vesículas pequenas que já se romperam, deixando uma área crostrosa. Para finalizar essa parte de lesões agudas e de curta duração, nós temos uma outra infecção viral, que é a varicela ou a catapora, que pode se manifestar na boca como múltiplas ulcerações rasas devido à infecção pelo vírus do herpes humano do tipo 3. Então, o vírus da varicela zoster é o herpes humanus vírus do tipo 3 e quando ele se manifesta, ele vai gerar lesões por toda a pele e inclusive pode se manifestar na boca. O contato é através de lesões ativas ou gotícula de ar, mas muito mais frequentemente pelo ar, onde existem pessoas no mesmo ambiente que convivam com esse indivíduo e que sejam portadores da catapora ou da varicela. Geralmente, crianças entre 5 e 9 anos de idade são mais contaminadas e acredita-se que 90% da população até os 15 anos tenha tido contato com esse vírus. Entretanto, hoje nós temos uma vacina, a tríplice, que já tem a vacina para catapora. Então, normalmente, ao contato, geralmente é por inalação, desenvolve infecção primária que é a catapora e da mesma forma que o vírus do herpes do tipo 1, esse vírus fica latente e pode reaparecer depois de anos como herpes zoster.
Como que é clinicamente a catapora na sua manifestação inicial? Geralmente a incubação é de 10 a 21 dias e quando começam a surgir uh, pequenas lesões em pele, começam como áreas eritematosas, formam vesículas, essas vesículas tornam-se pústulas, essas pústulas se rompem, deixando uma área ulcerada que, por estar em contato com o meio ambiente, forma uma crosta endurecida. Geralmente associado a muita coceira, a febre, a mal-estar e a faringite. Em boca, nós podemos observar essas múltiplas ulcerações rasas, recobertas por uma pseudomembrana esbranquiçada. O tratamento é geralmente sintomático, relacionado com cuidados como a diminuição de febre e diminuir sintomatologia dolorosa. As lesões em boca normalmente são observadas também pelos pediatras, porque a manifestação em pele ela é muito mais extensa, mas alguns pacientes desenvolvem uma manifestação bucal severa que pode dificultar realmente a alimentação. Então é importante que essas crianças fiquem bem hidratadas e que mantenham uma boa higiene bucal para evitar infecções secundárias.